Boa tarde, pessoal. E aí, gostaram da peça de teatro que eu deixei o link para vocês? Segredo da Arca de Trancoso? Então, nós daremos ainda sequência trabalhando com teatro, dessa vez com as origens do teatro. Nós começaremos com a leitura do tema 2, onde nós faremos junto a leitura. Então, vocês vão acompanhando comigo para que a gente possa dar sequência ao assunto, ao desenrolar de todo esse assunto no livro. Então, começaremos com o teatro primitivo. Na unidade anterior, você aprendeu que há milhares de anos, grupos humanos utilizavam as paredes de cavernas para desenhar, pintar e também fazer incisões que revelavam seu modo de pensar, a sua maneira de entender o mundo ao redor e de se relacionar com ele. Nós também vimos alguns desses registros rupestres que eram feitos durante rituais, como aqueles utilizados para ter boa sorte nas calçadas ou para homenagear os mortos. Na fotografia da pintura rupestre apresentada abaixo, que nós veremos daqui a pouco, as figuras humanas usam adereços nos braços e na cabeça, e pelos movimentos parecem realizar uma dança ritual. Então vamos ver. Vejam só. A gente observa aqui adereços na cabeça, tá aparecendo chifres ou penas. Aqui nós vemos animais. Aqui alguns objetos na mão. Alguns adereços no pé, tá? Aqui, ó, também detalhes, tá? O que isso significa? Os registros rupestres são uma fonte que, segundo estudiosos, revelam que em muitos desses rituais, nossos antepassados utilizavam máscaras e chocalhos e vestiam-se com trajes feitos com peles de animais. Acredita-se que esses rituais também havia separação entre os atores, aqueles que realizavam o ritual, e os espectadores, os que assistiam, e a escolha de um espaço específico para o ritual, revelando que alguns estudiosos chamam de teatro primitivo. É importante considerar que os rituais que nossos ancestrais realizavam estão na origem não apenas das artes visuais e do teatro, mas também de outras formas de expressão como dança e música. Estas pinturas rupestres têm cerca de 9.000 anos e foram encontradas no sítio arqueológico Xique-Xique, em Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte. Vamos ver agora teatro em diferentes culturas. O que vocês observam nessa foto? Que tipo de povo representa essa arte? Observem os trajes, a fisionomia, as pessoas que estão ao lado, tá? A vegetação. Tá, ao longo da história, povos de diferentes culturas têm experimentado formas diversas de fazer teatro. No Japão, por exemplo, surgiram e se desenvolveram diversos estilos teatrais ao longo dos anos. Entre as diferentes propostas do teatro japonês está o teatro No, surgido no século XIV. O No é uma das mais tradicionais formas de teatro realizadas no Japão. No teatro No, apenas a personagem principal utiliza máscara e nas apresentações sempre há um grupo de homens que permanecem sentados ao fundo, cantando e tocando instrumentos musicais. Nessa foto nós podemos ver esse personagem com a máscara e dois músicos ao fundo. Em Bali, uma pequena ilha localizada na República da Indonésia, as máscaras são parte de uma manifestação teatral surgida no século XVII, conhecida como Teatro Topeng. Topeng em balinês significa máscara. Para os povos desse lugar, a arte e a religião estão muito próximas. E fazer arte significa entrar em contato com os deuses. Então, aqui nessa imagem está mostrando um artista tradicional do teatro Topeng em apresentação realizada na rua, tá? Após uma cerimônia hindu na ilha de Bali, na Indonésia, em 2015. Estamos agora na página 102, onde vai falar sobre a máscara e o sagrado. A gente observa aqui nessas imagens, tá? O uso das máscaras numa apresentação que nós já vimos.
Se a gente observar nessa imagem, todos os atores estão usando máscara. A máscara é um elemento que faz parte da manifestação teatral de diversas culturas, como o caso também do Teatro No, que nós falávamos há pouco tempo, e do Teatro Topeng, que conhecemos na página anterior. A máscara também era elemento central do teatro realizado pelos gregos na antiguidade. Além do teatro, você conhece outras situações em que pessoas utilizam máscaras? Então, você vai registrar aqui nessas linhas, tá? Situações em que pessoas utilizam máscaras, tá? Pode ser em festejos. Então, vocês pensem aí, não vou dar ideias. O uso de máscaras também faz parte de rituais realizados por povos de diferentes culturas. No Brasil, por exemplo, diferentes povos indígenas usam máscaras e vestimentas especiais em cerimônias religiosas. E as fotos abaixo mostram 3 máscaras utilizadas na cerimônia de iniciação das meninas moças no povo tucuna, que vive no estado do Amazonas. Então, aqui, olha as 3 máscaras utilizadas nessa iniciação. Vamos à próxima. Próximo tema, os diablos danzantes. Na Venezuela, as máscaras são o elemento fundamental de uma manifestação cultural denominada Diablos Danzantes, Diabos Dançantes, que surgiu no século XVIII e reúne elementos do teatro, da dança, da música. Observem aí. Essa manifestação, resultado do encontro das culturas espanhola, indígena e africana, possui um caráter religioso e ocorre durante a celebração católica de Corpus Christi. Durante essa manifestação cultural, acontece uma grande procissão em que o povo, um grupo de pessoas vestidas de roupas coloridas, geralmente vermelhas, capas e máscaras, representando a figura do diabo, percorrem as ruas dançando e tocando chocalhos. A procissão se encerra em frente a uma igreja onde se realiza uma dança que simboliza o triunfo do bem sobre o mal. Tá? Essa procissão foi registrada no ano de 2014 na Venezuela. Os integrantes da procissão, os diablos danzantes, usam máscaras e dançam ao ritmo de tambores e de maracás. Tá? Isso foi na Venezuela no ano de 2007. Então, vamos à próxima imagem. Quem conhece as máscaras africanas? As máscaras são consideradas um dos elementos de destaque da cultura africana tradicional, ou seja, do conjunto de tradições, de costumes e de saberes milenares transmitidos por integrantes desses povos, de uma geração a outra. A produção das máscaras africanas está relacionada com as crenças dos diferentes povos que as produzem. Assim como nos casos representados nas páginas anteriores, as máscaras representam a relação desses povos com o sagrado. Um exemplo são as máscaras utilizadas nas danças realizadas pelo Dogon, povo que vive em Mali, e Burkina Faso. Veja a foto a seguir. Vamos ver. Nessa foto, o povo Dogon utiliza máscaras em dança realizada em diversas ocasiões, como rituais de iniciação e também funerais. Essas danças elas são marcadas por saltos e batidas com os pés no chão. Observe que, além das máscaras, os dançarinos utilizam vestimentas de diversos adornos também. E esses elementos são feitos com fibra vegetal tingida, com búzios, conchinhas e outros materiais. Assim como nos exemplos mostrados na página anterior, as máscaras utilizadas pelo povo Dogon fazem parte de um traje cerimonial. No detalhe da foto, a gente pode ver que, segundo a tradição Dogon, a estrutura de madeira acima, tá? Essa estrutura aqui, ó, estou mostrando com o cursor, simboliza a ligação dos vivos com o mundo dos mortos. Então, observem os trajes, as cores e as máscaras que eles estão usando. Vamos agora lidar com outras experiências, tá? Máscaras por artistas visuais africanos. Os artistas visuais africanos têm diversificado cada vez mais as técnicas e os materiais que utilizam em suas produções. Elementos da cultura tradicional, no entanto, continuam presentes nas obras de muitos desses artistas. As máscaras influenciam, por exemplo, a produção de Romualdo Hazoumé, artista nascido em Porto Novo, na República do Benin.
As obras dele são expostas em museus, galerias de todo o mundo. Além das máscaras, o artista produz pinturas, instalações, fotografias e já teve obras expostas. Vamos no detalhe aqui nele, ó. Em cidades como Londres, Paris, Bilbao, na Espanha, em Nova York. A escravidão no mundo contemporâneo é uma recorrente nos trabalhos fotográficos dele. Então, vamos ver mais algumas coisas feitas por ele. Nessas imagens, os galões de plástico utilizados na produção de máscaras são uma referência do cotidiano dos moradores da República do Benin, que são forçados a transportar gasolina contrabandeada para suprir suas necessidades. Então, aqui, ó, mostra máscaras produzidas a partir desses baldes. Tem uma pergunta para essa página 106. Em sua opinião, quais são as semelhanças e as diferenças entre as máscaras de Romualdo Razumé, produzidas nessa página? E outra pergunta, o artista realizou o mesmo processo para elaborar as duas máscaras? Então, observem a diferença entre as duas máscaras e vejam se há semelhanças e diferenças na construção e na produção, na elaboração dessas duas máscaras. Veremos agora as máscaras antropomórficas de Calixte Dakpogan. Outro artista africano influenciado pela máscara é Calixte Dakpogan, também nascido na República do Benin, na cidade de Pakaru. E para produzir suas obras, Dakpogan utiliza destroços e peças de carro, como fragmentos de lataria, de pneus e de faróis. Usando esses outros materiais descartados, o artista cria máscaras e figuras antropomórficas. O que significa o antropomorfismo? Cuja forma aparente lembra um ser humano, tá? As máscaras produzidas nas imagens abaixo parecem como a figura de um ser humano, vocês acham? Olha o artista aí. Então, vejam os materiais, as latas, o que ele usa. O artista Calixte Dakpogan nasceu de uma família de ferreiros e ainda hoje vive na República do Benin, em um bairro da cidade de Porto Novo chamado Gucumé, palavra que significa bairro de Ogum, divindade africana cultuada no candomblé como deus do ferro. O candomblé é uma manifestação religiosa afro-brasileira que passou a ser cultuada no Brasil com a chegada dos africanos escravizados. Nós sempre ouvimos falar sobre a cultura africana, sobre os orixás, mas existe sempre uma mística em relação a essa cultura e essa religião africana. O que são os orixás? São entidades ancestrais muito importantes na mitologia do candomblé. Eles são relacionados aos elementos da natureza, como plantas, como rios, mares, fontes, animais e também o ar. Além disso, eles orientam os seres humanos a viver em harmonia com a natureza e com as pessoas. Segundo essas crenças, os orixás se manifestam no corpo dos filhos de santo, que por meio de movimentos corporais expressam suas histórias. E entre os principais orixás cultuados no Brasil estão Oxalá, que segundo essa religião, né, essa crença, é responsável pela criação dos seres humanos, Xangô, que é a divindade dos raios, dos trovões e dos relâmpagos, e Ogum, a divindade do ferro e das guerras. Também Iemanjá, a entidade das águas salgadas, e Oxum, a divindade das águas doces. Vou apresentar para vocês agora um trabalho que vai valer como nota de avaliação, tá, para essa unidade, que é a confecção de uma máscara. Então, na página do livro de vocês, eu digo já a página, tem mostrando as etapas de confecção da máscara. Qual material vocês vão precisar para confeccionar essa máscara? Tiras de papel cartão ou pedaços de papelão, caneta hidrocor, tiras de jornal, cola líquida, tesoura com pontas arredondadas e água. Também guache colorido, tinta guache para pintar, pincel, grampeador, elástico, fita adesiva e objetos para caracterizar a máscara. Então, qual o procedimento? Primeiro vai tirar o molde do rosto com a tira de papel, ver o tamanho que dá certinho no seu rosto. Depois, você vai grampear as tiras de papel cartão e a primeira, conforme a imagem, fazendo aqui um contorno, tá? Do rosto. Depois, vocês vão
ó, grampear mais uma na frente, aqui por cima. Isso vai ser a estrutura da máscara. Depois, mergulhe tiras de jornal em cola branca diluída em água e com a ajuda de um pincel, cole sobre as tiras de papel cartão, ó, formando aqui toda a estrutura da máscara. Depois que você colar várias camadas de papel jornal e tiras de papel jornal, espere secar e desenhe buracos nos olhos, os buracos do nariz e da boca. E antes de recortá-los, coloque a máscara sobre o rosto para ajustar as marcações que você fez. Então, aqui está mostrando a marcação. Depois, você vai recortar essas áreas que você marcou e começar a pintar a máscara. E aqui está mostrando um exemplo de como essa máscara vai ficar. Depois, vai grampear o elástico, tá? Depois que você colorir. E aqui está o resultado, ó. Enfeitar com linhas, com bolinhas, com brilho, com o que vocês acharem melhor. E aqui, o resultado da máscara dessas crianças, ó. Várias opções. Lembra que são máscaras africanas, tá bom? Agora você já tem sua máscara, pode brincar um pouco com ela. Vocês vão confeccionar cada um a sua máscara. Eu vou dar um prazo, tá? De 15 dias, 3 semanas para vocês providenciarem essa atividade. Podem fazer aos poucos, até porque demanda tempo para secagem. Se não der certo, faz de novo. Pinta e vocês vão tirar uma foto e vão postar no grupo de WhatsApp que a gente vai criar. Tá? Cada um com a sua máscara, você com a sua máscara, tá? Eu vou marcar depois a data. Por enquanto, vocês vão somente se preparar comprando os materiais. Eu vou marcar a data de entrega dessa atividade, que é a avaliação. Então, para hoje, nós teremos apenas a leitura e a atividade da página 106, tá bom? Então, boa semana para vocês e até a próxima aula.